E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Bom, meus amados, boa noite também para você que está em vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 13. Profeta Malaquias, capítulo 3, nós vamos meditar do verso 13 ao verso 18. Profeta Malaquias, você vai lá em Mateus, Evangelho de Mateus, e volta para o Velho Testamento, que é o último livro do Velho Testamento, né? Dos pequenos profetas, que de pequeno nem deles tem nada, porque o livro é pequenininho, é por isso chamam pequenos profetas, mas em suas ações e palavras Deus usou muito esses homens. Amém? Diz assim o texto, Malaquias capítulo 3, verso 13 ao verso 18, perdão. As vossas palavras, peraí, meus irmãos, esqueci o óculos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: e que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Tomai a minha vida em tuas mãos. Senhor, eu te peço mais uma vez que teu Santo Espírito, Senhor, use, que, Pai, todas as palavras que venham ser proferidas aqui não venham do André, mas que venham do Senhor, e que elas encontrem um terreno fértil em nossos corações e que venham frutificar, Senhor, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa palavra. Senhor, continua, Pai, com os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra, pregando o teu santo evangelho. Muitos, Senhor, estão sendo martirizados, outros estão sendo perseguidos. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, continue dando forças aos nossos amados irmãos, e que eles continuem, Senhor, prosperando no caminho do Senhor, e que o teu evangelho, Senhor, continue se espalhando pelos 4 cantos dessa terra. É o que a tua igreja te pede, Senhor, e te agradece. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, toda a igreja diga amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados irmãos, hoje nós vemos muitas das vezes as pessoas pararem e pensarem e dizerem em seus pensamentos: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena andar com Deus? Será que o caminho em que trilhamos tem valido a pena? Vale a pena? Será que não seria melhor cuidar da minha vida, da própria vida,
fazer como todo mundo no mundo lá fora faz? Será que não seria esse o caminho? Amados, é melhor servir a Deus, mesmo nas dificuldades, no sofrimento, do que passar pelo julgamento divino. Os olhos do Senhor estão atentos sobre cada um de nós, cada um. Não há um fio, a palavra diz que não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça, que o Senhor não tenha a ciência, ou que Ele não tenha deixado que isso acontecesse. Não, os meus já caíram na posição, tem deixado, mas amém, glória a Deus por isso. Ele sabe, né, quando eu estou precisando de belos cabelos. Mas amém, voltando aqui para o texto. E nós vemos muitas das vezes, irmãos, as circunstâncias, né? Como eu tenho falado em algumas mensagens, esse mundo não é a nossa terra, não é o nosso lugar, nós não fomos feitos para ele, né? Por isso que é difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. É fácil lutar com o pecado todo dia? É fácil lutar contra a nossa carne todo dia? É fácil? Não. É fácil lutar contra o diabo todo dia? Não é. Aonde nós teremos descanso? Aonde isso tudo vai acabar? Aonde não haverá mais choro? Aonde não haverá mais ranger de dente, ou seja, nervosismo? Aonde não haverá mais nada disso? Nos céus. E esse mundo, ele nos odeia. Ele odeia a mim, odeia você, odeia os nossos filhos. Por quê? Porque eles fazem e nós fazemos a diferença, porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos servos de Deus nessa terra. Então esse mundo, ele nos odeia. Às vezes ele pode nos tratar, às vezes, com certa nuance, né? com certo, com uma certa conquista, uma certa, né, tentação, vamos dizer assim. Mas lá no fundo dá para nos derrubar. Quando nós olhamos a Bíblia é repleta de relatos falando sobre isso. Mas hoje eu queria, e muito dentro dessas situações, surgem, e isso, irmãos, que eu estou falando, até você vê na palavra de Deus muitas das vezes acontecer. Você vê Asaf no Salmo, lá dizendo que começou a olhar para os ímpios, ver os ímpios prosperarem, e ele ali, ele falou, mas que vale servir ao Senhor? Mas depois ele cai em si e vê o fim dos ímpios. Ele fala, olha como louco eu falei, Senhor, contra ti. Ele se arrepende, volta aos pés do Senhor. O filho pródigo, na parábola que Cristo conta, seduzido pelo mundo. O mundo depois, no final, deu a paga a ele, comendo lavagem com os porcos. E ele se arrepende e volta para o Pai. Glória a Deus por isso. Amados, aqui Deus estava falando com o povo, em Malaquias capítulo 3, e falando com o povo, em uma série de situações em que o povo estava fazendo. O povo aqui estava roubando a Deus, o povo aqui estava distante de Deus, o povo aqui estava longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor estava mostrando para eles a diferença entre aqueles que querem servir a Ele e aqueles que não querem servir a Ele, a diferença entre o justo e o perverso. E Deus começa aqui no verso 13 usando o profeta Malaquias e falando através dele, e dentro das pessoas lá no povo de Israel, aqueles que tinham um pensamento maldoso dentro do povo, como está aqui no verso 13 e verso 14, ele diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, as vossas palavras, essas palavras é o profeta Malaquias, referido ao povo, mas são palavras de Deus, era Deus falando com o povo, as vossas palavras foram duras para mim, olha o que diz a palavra, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti? Amados, todas as vezes que passa esse pensamento, ou possa vir a passar esse pensamento sobre a nossa cabeça, mesmo que você não tenha falado, mas que você pensou em seu coração, lembre-se que Deus, Ele faz o que? Ele esquadrinha o nosso coração.
Você não precisa falar para Deus saber o que está passando na sua cabeça, né, nas nossas cabeças. Não, Ele já sabe, antes de a gente abrir a boca, Ele já sabe. E se esse pensamento passou, a luta, aquela coisa toda, e de repente vem, mas o que vale eu estar domingo lá na igreja? O que vale eu sair de casa e quarta-feira para a igreja? Do que vale eu separar a minha vida e andar com Cristo? Se eu estou passando por essa prova, se eu estou passando por esse momento de dificuldade, se eu estou passando por esse deserto, esses pensamentos, irmãos, fazem nos esquecer de tudo o que Cristo fez por nós, de tudo o que Deus fez por nós. E o Senhor, Ele fala para o povo aqui: as suas palavras foram duras demais para mim, para Ele. As pessoas que estão com o coração amargurado, elas proferem palavras contra Deus. Não sei se vocês já viram, uma vez que tem um vídeo aí na internet de uma youtuber que foi falar uma porção de besteira, de repente, falando uma porção de besteira contra Deus, de repente cai um raio, acho que um prédio dela, pá! Ela leva um susto e fala: eu estava brincando. O Deus não se brinca, irmãos. Não que Deus não queira a tua oração, a tua intimidade. Não é isso. Mas é a mesma coisa. Se um filho teu vem brincar contigo, a minha brincadeira de todo mundo. Mas se ele te trata sem ter respeito, sem ter temor sobre como você é pai ou mãe, sobre a sua autoridade, ninguém aqui se agrada disso, Deus que são pais, amém? Né? Ninguém aqui se agrada. Então, e se Deus nos trata como filho, como Deus poderia se agradar do povo, dentro de tantos benefícios que Deus fez àquele povo? Tirou do mar, abriu o mar vermelho, tirou do Egito, abriu o mar vermelho, passou pelo Jordão, entrou na terra prometida, deu as vitórias de Jericó, de Ai. Deus deu a terra que manda leite e mel na mão daquele povo. E qual foi a paga? Depois de Josué, levantou uma geração que não conhecia Deus em Juízes. E Deus o tempo todo está trazendo a memória: olha, eu sou o Deus de seus pais, eu sou o Deus que tirou seus pais do deserto, eu sou o Deus que abriu o mar vermelho, eu sou o Deus que sustentou os seus pais no deserto, onde não tinha comida. Palavras agressivas contra o Senhor, fingimento. Eles estavam aqui fingindo. Eles falam aqui: que temos falado contra ti? Amados, não dá. Hipocrisia com Deus não rola, não dá. Não dá. Não tem como mentir, não tem como ser hipócrita com Deus. Sarcástico, né, Zafo? Né? Aprendeu a palavra sarcástico. Não tem como ser sarcástico com Deus. Com Deus é como o Senhor Jesus falou: é sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Tanto é que os tratos entre o Senhor Jesus, Ele nos ensina que o trato entre nós, irmãos, tem que ser assim, sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, é do diabo. Então, fingimento com Deus não tem como. É o que esse povo estava fazendo. Eles estavam ali com o coração longe do Senhor. E o Senhor estava ali os corrigindo porque os amava, porque os ama. Eles, no verso 14, olha o que eles falam aqui. O Deus está falando para o povo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que eles estão dizendo aqui? O que adiantou, Senhor? Vamos trazer para os dias de hoje. Eu ler a
a Bíblia, eu estudar a tua palavra, eu andar de acordo com a tua palavra, eu não ceder às pressões e os prazeres desse mundo. O que adiantou isso, Senhor? Era isso que eles estavam reportando a Deus. Eles estão falando, é perda de tempo ser fiel a Deus em todos os momentos, é perda de tempo. Amados, não é perda de tempo. Não é, em momento algum. Não é perda de tempo. Eles começaram a levantar aqui um questionamento, falando que Deus gostava mais dos ímpios que cometem as iniquidades do que deles que estavam separando e guardando os mandamentos do Senhor. Verso 15: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que eles estão querendo dizer aqui? Olha, aqueles que fazem, que acontecem, né, que não andam segundo os caminhos do Senhor, eles estão aí prosperando, vivendo a vida deles, estão felizes. Felizes. Amados, esse conceito de feliz é um pouco complicado no mundo. Porque muitas das vezes as pessoas hoje, e a mídia leva as pessoas a viverem de aparência. As pessoas podem não ter dificuldade em uma certa área da vida, mas tem outras áreas da vida que as pessoas têm dificuldade. Então, você não está, a gente não está dentro da vida e da casa, né, dessas pessoas para saber o que elas passam. Mas o Senhor, esses homens, o povo estava levantando ao Senhor essas acusações. E eles depois fazem uma dupla acusação. Deus não recompensa os bons e recompensa os ruins. Qual a diferença do povo falar isso para os sacerdotes que estavam falando lá que os milagres que Jesus fazia era pelo poder de Beelzebul? E quando Jesus refuta eles falando, olha, um corpo dividido não subsiste. Ou seja, se os demônios tivessem dividido entre eles, eles não subsistiam. Até os demônios sabem o poder da unidade, irmãos. O poder da unidade. E ele está falando, esse povo estava falando sobre isso. O Senhor abençoa eles. Existe aqui um aspecto, no relato do povo, de uma irreverência para com o Senhor Deus em todas estas palavras. Finge que é certo, mas as ações contradizem aquilo o que a pessoa fala. Amados, lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Tiago nos diz o seguinte: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Pecado. Um exemplo, se eu sei que o irmão tem uma situação que eu posso ajudar ou resolver, e eu não fizer aquilo, eu estou cometendo pecado. Eu estou cometendo pecado. É a mesma coisa que eu estou vendo meu irmão se afogar e eu virar as costas para ele, ó. Se vira aí. Se vira com Deus. E Deus socorre. Deus vai levar alguém lá, socorrer. Mas muitas das vezes Deus queria usar a tua vida, a minha vida. Então tudo o que estiver, irmãos, ao nosso alcance, faça. Faça. Esse povo estava aqui colhendo as bênçãos do Senhor e se esqueceu do Senhor. Eles continuam falando. Aqui Deus começa a mostrar outro ponto.
uma ação concreta daqueles que temem a Deus. Olha o verso 16. Então, os que temiam, existiam os remanescentes ainda, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor atenta e ouve. Ele continua dizendo: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Amados, nós não temos um memorial diante de nós? Porque a Bíblia, quando a Bíblia ela vai de Gênesis a Apocalipse falando de vitórias e quedas de homens e mulheres de Deus, amém? Quando a gente vai lá para Hebreus 11, né, falando sobre o relato dos heróis da fé, e ele começa a falar ali, né, ele já vai falando de Abraão, o pai da fé. Abraão errou, Abraão mentiu, falhou, mas era um homem de Deus, Deus o restaurou, o fez andar no caminho dele. E ali vai falando de Davi, Davi falhou, mas Deus restaurou, Davi foi aos pés do Senhor. E ali vai mostrando essa gangorra do vai e vem, que muitas das vezes acontece na vida dos cristãos, mas que quando nós tememos a Deus, o Senhor Ele sustenta em todas as áreas, em todas as circunstâncias da nossa vida. Os que temiam ao Senhor traziam à memória os milagres que Deus já tinha feito. Pegavam a palavra e liam sobre as histórias do que Deus fez na vida dos pais deles, de como Deus foi poderoso e operante no Egito, de como Deus humilhou todos os deuses do Egito, da maior nação daquela época, como Deus fez o Deus Nilo do Egito virar sangue. Como Deus fez aquele povo andar seguro no deserto. E é esses milagres, irmãos, que Deus também já fez e operou em nossas vidas, é que nos dá força, que nos faz olhar para a palavra de Deus e ver que Ele é o mesmo Deus operante nos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus que revigora a nossa força e fé. Antes de virmos algum pensamento ruim sobre as nossas cabeças, sobre o Senhor, faça um memorial. O que Deus já operou na minha vida? O que Deus já fez em mim, desde o dia que eu tive encontro com Ele? As pessoas que são bondosas, que têm um coração, elas temem a Deus, elas seguem a sua palavra, creem que Deus não está ausente às suas necessidades, creem que Deus está presente em todos os momentos, creem que Deus prospera mesmo em meio às dificuldades, creem que Deus dá força. Hoje em dia nós vivemos um conceito, e esse povo vivia também, um conceito de prosperidade muito errôneo. Muito errôneo. Falam aí sobre prosperidade, que é o cristão ter que andar fazer das coisas, igual ao mundo, andar com as últimas coisas que o mundo tem a oferecer. Se Deus der, amém, glória a Deus por isso. Mas se Deus não der, Deus está suprindo de outra maneira, e é outra situação. Prosperidade é ausência de necessidades. Se tu abre a tua despensa, tem um arroz, um feijão, uma comida para você, tem as coisas lá para o teu filho, mesmo um aperto, daqui a pouco surge uma glória, Deus é prosperidade, Deus está te prosperando, Deus está te suprindo, Deus está cuidando de você. E nem sempre é só esses momentos, há momentos de fartura, tem um momento que Deus vai, superabundante na sua vida.
nos ensinando em tudo, em tudo. O que nunca nós podemos fazer, irmãos, é comprar a ideia do mundo. É comprar a ideia do mundo, que servir a Deus não adianta. É comprar a ideia do mundo, que não adianta andar com Deus. É comprar a ideia do mundo, que não adianta seguir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui Salmo 34, verso, nós lemos no início do culto. Olha o que o salmista Davi fala aqui nos versos 12 ao verso 19. Salmo 34, do verso 12 ao verso 19. Ele diz o seguinte: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Olha, não é qualquer homem não, é o homem que quer ver o bem. Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la, ou seja, se separa. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus está atento ao justo. Verso 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Amados, quantos homens maus que nós conhecemos, e quando alguém se lembra deles, é só com desprezo e repugnância. Né? Quando fala o nome Adolf Hitler, mal, né? Desprezo, foi um homem mau. Amém, igreja? Logo dá desprezo e repugnância, extirpado da terra as ideias, os pensamentos desse homem. Tem uns loucos aí que ainda fala que é nazista, mas são homens maus. Os nomes desses homens não são elogiados como de homens bons. Verso 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. É de algumas, irmãos? É de algumas que está falando assim? É momentaneamente? Não, é de todas. Todas as suas tribulações. Mas tem um agir aqui. O seu coração está voltado em Cristo e clamar a Deus. É clamar a Deus. Anteriormente, Davi fala que quando nós clamamos a Deus, Ele está ouvindo. Aqueles que são justos, Ele está ouvindo, está atento à tua oração, às nossas orações. Ele continua dizendo, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto, perto. Ele não está longe. Ele não está fora do teu alcance, ou do meu alcance, do nosso alcance. Ele está aí do teu lado. Na aflição, onde o povo estava aqui, muitos do povo estavam olhando o ímpio acontecer, tal, aquela coisa toda, é porque eles tinham se afastado de Deus. O coração deles estava cheios das coisas do mundo, eles tinham se afastado de Deus. Continua no verso 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Todas. Muitas são as aflições. Não é que não tem aflição, não é que nós não temos lutas, não é que a gente não passe por momentos difíceis da vida, mas diz que aqueles que estão com o Senhor os livra de todas. E os ímpios são extirpados da terra. Num certo momento, num dado momento, a sua memória é apagada. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Verso 17: eles serão para mim, aqueles que têm a Deus, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve.
naquele dia. Que dia é esse, irmãos? O dia da volta do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Poupar-nos-á do quê? Do inferno, do lago de enxofre, da morte eterna, e nos levará para um lugar de gozo e paz para toda a eternidade. Jesus, quando ele fala que naquele grande dia abrirá seu portão e falar: entre servo bom e fiel, servo bom e fiel, no deleite do seu Senhor. Ou seja, a tua batalha acabou, agora entra no teu descanso, filho e filha amada. É isso que o Senhor está falando aqui. E ele, quando ele fala que o Deus de promessas, o Senhor, né, ele derrama as promessas nos caminhos daqueles que confiam em Deus. E lá em Êxodo, capítulo 19, precisa abrir não, em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, diz o seguinte: agora, pois, olha o que o Senhor fala, através de Moisés para o povo: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Propriedade do Senhor, sacerdotes santos. E ele fala propriedade peculiar. Amados, quando nós tememos e dependemos do Senhor, ninguém toca na sua vida, ninguém toca em você. Ninguém toca naquilo que Deus tem feito e prometido. Ninguém toca. Por quê? Ele nos explica: toda a terra é dele, tudo é dele. E tudo foi feito para a honra e glória dele. O Senhor nos prepara para um dia especial. Eu queria que vocês lessem comigo aí Malaquias 4. Olha o que o Senhor fala: sol da justiça e seu percursor. Ele está falando sobre a vinda de Cristo, né? Lá em Mateus, aqui no caso Malaquias, está dizendo aqui: pois eis que vem o dia e arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade estão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, outros que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O sol da justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando que a alegria é tamanha a salvação que Cristo conquistou por nós, que nós estamos como bezerros que são soltos da estrebaria, pulando, alegres, por estarem livres da morte, livres do pecado, livres do diabo, livres. E ele continua falando: mas para vós outros, verso 3, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Esse profeta Elias, ele está falando, referido a João Batista, que veio pregando o arrependimento e o batismo a todos nós, e anunciando a vinda do Salvador. Amados, continuem olhando para Cristo, porque Ele nos livrará de todo mal. Verso 18, para encerrarmos, diz aqui: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tudo que Deus tem confiado em tuas mãos, em nossas mãos, irmãos, tudo que Deus tem colocado em seu caminho, o Senhor, Ele tem trabalhado e tem para a glorificação do nome dEle na sua vida, nas nossas vidas. O Senhor não nos abandona. Por isso que vale a pena servir a Cristo, sim, em toda e qualquer situação. Tem irmãos nossos que estão sendo mortos pelo mundo afora, só por professar ser cristão, só por dizer que é cristão. Tem irmãos nossos que não estão podendo abrir a igreja no mundo afora, porque naqueles países não podem pregar o Evangelho. E eles se encontram escondidos para poder compartilhar a palavra de Deus, com risco de serem pegos, presos ou talvez mortos. Eu e minha casa ficamos com a palavra de Deus. Eu queria dizer as palavras de Josué para refletirmos, quando Josué, lá em Josué 24, se você depois quiser, abra sua Bíblia em casa, leia com calma, você vai ver Josué explicando tudo de novo ao povo. No final do livro, ele está explicando tudo de novo ao povo, dizendo: olha, como Deus livrou os pais, e como Deus fez. E ele, lá no verso 15, ele fala o seguinte: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje o que vão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou seja, os ídolos que eles estavam servindo do outro lado, né? Ou do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, Josué estava falando aqui, estava ensinando o povo. Ele diz: olha, se vocês quiserem servir outros deuses, andar do jeito que o coração de vocês manda, o problema é de vocês. Mas em minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, sirvam ao Senhor, andem com Ele em todo o tempo. O nosso coração é enganoso por natureza. A Bíblia fala isso diversas vezes. O coração do homem, ele é enganoso. Nós temos facilidade de nos enganar. Amém? Temos. Quantas das vezes nós já nos enganamos, irmãos? Amém? Ou não foi só comigo? Não? Já me enganei algumas vezes. Nosso coração é enganoso, ele tem a tendência de nos enganar. Mas quando nós colocamos tudo, por isso que eu aprendi um negócio: tudo que eu faço agora, Senhor, é da tua vontade. Deus tem ali no meu coração, não é que Deus vai abrir o céu e falar assim: você é da minha vontade, não, mas Deus vai te mostrar circunstâncias e vai te guiar falando: essa é a minha vontade, essa não é a minha vontade para a tua vida. E aí cabe a nós fazermos a vontade do Senhor ou não fazermos a vontade do Senhor, né? Se não fizer também, a gente tem que arcar com as consequências. Deus é misericordioso, vai te resgatar lá na frente, mas se poupe, irmãos. Se poupe. Se o Senhor te pede algo, isso é entre você e Deus. Isso é íntimo do homem. Do homem, se o Senhor te pede algo e se te incomoda, é para você no vídeo também. Se está te incomodando, o Senhor te pede algo, está te incomodando, olha, dobra o teu joelho, ora e fale com Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres? Como tu queres que eu age?
para que, irmãos, de todo o tempo nós vamos cantar como nós cantamos aqui. Que o Senhor, que nós devemos ser ponte para as outras pessoas, que nós devemos ser ponte sobre as águas, abrigo nos desertos, abrigo no deserto. Deixe Deus usar a tua vida, deixe Deus fazer de você um abrigo no deserto. Tem muitas pessoas aflitas querendo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus da minha boca, da sua boca, dos nossos lábios. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela tua santa e boa vontade sobre as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos perdão se por momentos fizemos coisas, Senhor, que desagradou ao Senhor. Andamos de acordo com momentos com a nossa vontade. Nós te pedimos perdão, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a caminhar, a trilhar, Senhor, esse caminho lindo, maravilhoso. Como o Senhor mesmo disse, é estreito, é apertado, é difícil, mas que nos leva à salvação, Senhor. Gratos somos, Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Senhor, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por cada irmão que está assistindo esse vídeo em casa. Senhor, nós somos gratos pela tua santa presença em nossa vida, no nosso lar. Pai querido, continua, Pai, trabalhando em nós. Senhor, nós somos teus servos. Faz em nós a tua vontade, porque nós e nossa casa e essa igreja serviremos ao Senhor. Te amamos, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continua conosco, Deus, durante essa semana, aonde nós colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É agora, Pai. Amém. Amém.